Fala meus queridos, tudo bem? Sou eu, PH, bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não conhecia, se você já conhecia, já sabe, já é de casa. E aí gamers, é muito bom passar um tempo nos jogos, eu particularmente adoro. E hoje em dia a gente tem o privilégio de ter vários jogos na nossa língua natal, o que facilita e muito para aqueles que não manjam muito do inglês, do japonês. Mas no vídeo de hoje a gente vai além das traduções, pois vamos relembrar alguns personagens que são brasileiros e estão nos jogos. Já adianto que não são poucos, hein? Pois é claro que é uma honra e tanto saber que em grandes franquias há personagens brasileiros. Mas antes, não esqueça de deixar o like, de ativar as notificações, pois assim você será notificado dos vídeos novos e ficará em dia aqui no canal. Então vamos lá ver alguns personagens que levam um pouco da nossa cultura para o mundo dos games, e que talvez você não tenha percebido que eles eram daqui, da terra dos Tupiniquins. E para darmos início à lista de hoje, quem joga ou jogou Street Fighter conhece o personagem Blanka. Um dos personagens clássicos da franquia Street Fighter, ele é Brazuca, e isso pode não ser novidade para muita gente. Mas o que poucos sabem é que Blanka era um homem normal, com o nome Jim, que esteve em um acidente de avião enquanto sobrevoava a floresta amazônica. Isso porque um raio atingiu a aeronave e fez com que ele caísse em uma área sombria e profunda da floresta. Devido ao raio, Jim recebeu poderes e não só isso, ganhou uma mutação no seu corpo como a cor da sua pele e de seu cabelo. Tudo isso devido ao consumo de clorofila das plantas, o que deixa a sua pele inicialmente verde amarelada para se camuflar ao ambiente da floresta. Eu disse inicialmente verde amarelado porque ele tem essa cor somente no Street Fighter 2. Já nos outros jogos, nos seus sucessores, ele tem uma pele verde brilhante. Blanka foi muito bem recebido pela crítica desde sua aparição em Street Fighter 2, e desde lá ele bate cartão na franquia de jogos, além de derivados como Street Fighter vs SNK, Street Fighter vs Tekken, no filme live action do game, e muitos outros, é claro. Ainda no Street Fighter, vamos falar de mais dois personagens. Apesar deles serem irmãos, vamos falar separadamente deles, beleza? O primeiro personagem que vamos falar é o Shan Matsuda. Mesmo que o sobrenome dos irmãos seja Matsuda, que é japonês, eles são outros personagens da franquia Street Fighter que são brasileiros. O Shan apareceu pela primeira vez no Street Fighter 3, que é o New Generation. Sua terra natal é São Paulo e ele é um garoto americanizado, digamos assim. Ele é um admirador do Ken, que é um dos principais lutadores do Street Fighter, por isso ele vai atrás do seu ídolo para aprender suas técnicas, ser o seu discípulo e aprimorar o seu modo de luta. Já Laura, que é a nossa primeira personagem feminina na lista, foi introduzida no jogo Street Fighter V. Ambos são netos de um grande mestre japonês que veio para o Brasil e se instalou aqui. Ao contrário de Shan, a Laura quer honrar o seu país natal e tem a sua luta como uma mescla de jiu-jitsu e capoeira, típica junção de luta que até então era inédita na franquia Street Fighter. Ela também possui alguns golpes elétricos que fazem referência ao Blanka, citado no começo da lista. E o próximo da nossa lista é um clássico lutador, queridinho por muitos da grande franquia de jogos Tekken. Se você já teve contato com um jogo dessa franquia, é muito provável que você saiba de quem eu tô falando. Isso mesmo, Ed Gordon, o capoeirista. O Ed estreou em Tekken 3, um dos mais conhecidos jogos da franquia, e o meu favorito. Ele é um jogador inesquecível, isso porque o estilo de luta dele, ali dentro do jogo, do Tekken, é único e diferencia dos outros personagens, dos outros lutadores. Mais que isso, devido aos seus movimentos e combo, acaba sendo um dos personagens mais apelão da franquia. Ed nasceu no Brasil, vindo de uma família rica. Quando jovem, com 19 anos, ele chegou em sua casa e encontrou seu pai baleado, quase morrendo. O pai de Ed era um homem justo e estava trabalhando para destruir um cartel de drogas aqui no Brasil. Quando obteve evidências suficientes para deter alguns dos grandes traficantes, ele foi atacado pelo cartel em sua casa. Em seus últimos suspiros, o pai de Ed diz ao adolescente: "Agora não é hora de lutar. Admita o crime falsamente e se esconda na prisão. Só lá você estará salvo." Eu achei esse conselho do pai dele meio pombo, mas aparentemente o Ed não, pois ele cumpre o último desejo do pai, assume a culpa e vai preso. Lá, durante a rebelião,
é de ver um homem lutar poderosamente usando a técnica de luta capoeira. Por 8 anos, o Ed praticou com esse homem, até se tornar um mestre na capoeira e ser considerado uma arma letal. Com o fim da pena chegando e como gratidão, o Ed prometeu ao seu mestre que iria treinar a neta do mesmo, para que a técnica continuasse na família. Ao sair da prisão, o Ed ouve falar do torneio Punho de Ferro 3 e também do Mishima Zaibatsu, o qual ele acredita ser o responsável pela morte de seu pai, e ele decide entrar no torneio em busca de sua tão esperada vingança. E a próxima da lista é Christie. A Christie ela é brasileira com ascendência japonesa. Tem como principal técnica também a arte da capoeira. Ela apareceu pela primeira vez em Tekken 4. E lembra daquela neta do mestre de Ed que eu falei anteriormente? Então, ela é a Christie. Após participar do torneio, o Ed vai atrás de Christie e a treina como havia prometido. Após 2 anos de treino na arte da capoeira, a Christie se torna uma lutadora excelente. O Ed e a Christie são ótimos amigos, mas logo após o treinamento, o Ed desaparece, deixando apenas uma carta que dizia: "Os responsáveis pela morte do meu pai devem pagar." Preocupada com o sumiço de Ed, Christie decide procurá-lo, onde sua única pista é Torneio Punho de Ferro 4. Com o torneio, Christie pode fazer 2 coisas, que são achar o seu mestre e demonstrar na prática as técnicas aprendidas. E o próximo personagem da nossa lista faz parte de Far Cry, que é uma franquia de jogos de tiro em primeira pessoa. Quem gosta de jogos desse gênero com certeza já teve contato com Far Cry. Mas o jogo que eu vou falar especificamente é o Far Cry 2. Ele abandona o aspecto de ficção científica que o seu antecessor tinha, tudo isso na tentativa de ambientação mais realista. Já adianto que ele obteve sucesso. O jogo passa-se em um território da África, devastado pela guerra, onde o jogador se aventura em savanas e selvas profundas. Você, como um dos jogadores, deve optar por um dos 9 mercenários, que é enviado para o país para dar conta de um traficante de armas, mais conhecido como o Chacal. Dentre um desses mercenários temos um BR, o Mart Alencar. Nascido em São Paulo, mas naturalizado norte-americano, é um dos mercenários favoritos da galera. Segundo sua história, cansado de viver sem dinheiro e de ver a situação do seu país, ele se mudou para os Estados Unidos, onde se naturalizou. Com o tempo, ele adentrou o exército e lá aprendeu técnicas de combate e sobrevivência. Após o exército, na tentativa de ganhar mais dinheiro e mudar a sua situação financeira, Mart torna-se um mercenário, onde ganha uma certa notoriedade. Por isso, uma misteriosa facção o manda para a África na missão contra o Chacal. Uma curiosidade que pode ser motivo de muitos escolherem Mart como mercenário é que ele tem uma tatuagem no braço com a palavra morte. É isso mesmo, ele poderia ter tatuado o nome da mãe, Carpe Diem, uma carpa, mas não. Ele preferiu a palavra morte. E para fecharmos a lista, temos uma campeã de um dos jogos mais importantes do e-game mundial. É claro que eu tô falando de League of Legends, ou LoL para os íntimos. O jogo é categorizado como jogo eletrônico multiplayer online Battle Arena, ou seja, MOBA. Desenvolvido pela Riot Games, os seus personagens são mais conhecidos como campeões. Antes de falar da personagem, eu preciso dizer que o jogo passou a ter um escritor, um desenvolvedor de história, conforme o jogo foi crescendo popularmente. Antes disso, no desenvolvimento inicial, a Riot não contratou escritores, os designers de personagens que faziam uma pequena espécie de bio do campeão, isso apenas com um parágrafo de tamanho. Em 2014, as coisas mudaram, porque a Riot reiniciou o universo fictício do LoL, onde eles deixaram nas mãos dos escritores textos ilustrativos, o que adicionava ainda mais riqueza ao jogo, o que diretamente culminou em uma base para a expansão da franquia em outras mídias, como HQ, jogos derivados e a mais recente, uma série animada e uma grande produtora, a série Arcane. Tá, e por que eu falei tudo isso? Bom, o LoL se passa em um cenário fictício, um planeta chamado Runeterra. Esse planeta tem várias coisas relacionadas à Terra, mas também possui elementos de vários gêneros fictícios, indo desde o terror Lovecraftiano até o tradicional espada e feitiçaria do mundo de fantasia convencional. Então não existe Américas, Estados Unidos ou até mesmo Brasil no game.
mas sim inspirações. Bom, dito tudo isso, vamos agora para a personagem Nico. Ela é nativa de uma tribo Vastaya há muito tempo esquecida. Ela é um mago e consegue se misturar em qualquer multidão, assumindo a aparência dos outros e até mesmo absorvendo partes do estado emocional. As raízes brasileiras de Nico foram confirmadas pela produtora Riot Games. Ela tem um visual inspirado na Amazônia, também de acordo com o ilustrador Daniel Gomes. Tanto que também a personagem ganhou voz da dubladora brasileira Flora Paulita, isso na versão em português e inglês. Isso tudo para manter a sonoridade e, digamos assim, o sotaque brasileiro. A campeã foi lançada em 2018 e logo caiu nas graças da galera, inclusive 2 jogadores profissionais. Isso devido à sua habilidade de tomar a forma de outros personagens, da invisibilidade e duplicidade de sua forma. Por isso não podemos falar que a Nico é brasileira, nem que qualquer outro personagem tenha uma nacionalidade próxima ao nosso, mas que foram inspirados de algum lugar. Dessa forma, neste contexto, a Nico seria brasileira. Outro fato interessante também é que a Nico foi a primeira campeã declaradamente representante da comunidade LGBTQIA+. Além de Nico, outra referência ao Brasil seria a campeã Nami, que foi inspirada na sereia Yara, personagem mítica do folclore brasileiro. Bom, meus queridos, esse foi o vídeo de hoje com alguns dos personagens em games que são brasileiros. E você, conhece mais algum que ficou de fora dessa lista? Comenta aí embaixo, vamos trocar uma ideia sobre isso. Além disso, se você ainda não fez, agora é a hora de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e de ativar a notificação, porque aí você vai ficar em dia com os vídeos. E tem muito vídeo pra sair, hein? Bom, meus queridos, por hoje é só. Eu curti muito o vídeo de hoje, adorei fazê-lo, espero que você tenha curtido também. Eu espero vocês nos próximos vídeos e até lá, falou e fui!